sabe, lá no interior onde eu moro, cala a boca, todo mundo falando, só porque a mulher descobriu que tem resistência à insulina. Mas é porque parasita também é cheio dessas coisas, né? Ai, Mas não é aquela condição que as células do corpo não se adequam, não respondem mais adequadamente à insulina, né? isso que é o fator de risco para diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares, né? É, Hoje em Menina, dia, e tipo, lá no hospital do trabalho, chegou uma mulher esses dias, os médicos ficaram assim, até bem de cara. Ela chegou com todos os sintomas, tipo de fadiga, falando que tava com bastante fadiga, uma fome assim constante, porque ela tava comendo tudo que vinha pela frente. E também muitas manchas aqui no pescoço, né? escura. Mas falando sério, a professora estava falando naquele dia que a insulina ela é produzida nas células betas do pâncreas, o que facilita na captação de glicose para ser usado como energia. Isso. E também o mecanismo que é a ligação dos receptores de insulina nas células, né? Isso que é facilitando a entrada da glicose. Ah, gente, e outra coisa, ela ocorre também pela alteração dos receptores de insulina, né? Tanto pelos números como as funcionalidades reduzidas. E o impacto disso é a glicose que permanece no sangue, o que causa a hiperglicemia. E alguns fatores que contribuem para isso é a genética, né? Que é a pressão familiar, obesidade, enfim, o estilo de vida que aquela pessoa leva. Bom, gente, mas agora é bom a gente deixar a médica explicar, né? Olá, tudo bem? Bom, vamos lá. O que é resistência à insulina? A insulina é um hormônio que faz com que o açúcar entre na célula. E todas as nossas células usam o açúcar como fonte de energia, como no caso a glicose. Bom, quando há muito estímulo de insulina, quando o seu corpo produz muita insulina de diversos fatores, as células começam a ficar resistentes e a não negar a ação da insulina. Ou seja, o açúcar não entra na célula como deveria e fica circulante no sangue. Por isso, geralmente, a glicemia aumenta. E se seu corpo não produz energia, você vai ficar mais cansado, indisposto, com sono e vai dar vontade de comer doces, carboidratos, porque a célula não está recebendo glicose do açúcar e do carboidrato. Por isso vai dar aquela sensação de comer doces, essas coisas assim, porque ela estimula a você a querer comer. Ou seja, de maneira simplificada, a insulina não está funcionando como devia. E aí aumenta o açúcar circulante que há no corpo. E esse açúcar circulante, ele não sai em lugar algum, porque o nosso corpo não descarta a glicose. Como é uma das fontes principais para o nosso corpo, ele não desgasta, assim fácil. Ele tenta, a tendência dele é permanecer ali, sempre guardado, tá entendendo? Para uma hora que precisar ter. E essa reserva vai para onde? Para o estoque de gordura. Por isso é tão comum quem tem resistência à insulina ter um acúmulo de gordura no abdômen. Então, digamos que a sua insulina não está funcionando como ela devia. E é esse sistema que causa praticamente os sintomas da SOP, certo? E é por isso que a SOP se trata principalmente com a alimentação. A SOP se trata com a alimentação, a educação física, porque é o que de fato realmente melhora a resistência à insulina. Outra coisa, suplementos podem ajudar? Sim, porém são apenas complementares. Suplementos nunca vão ser algo principal, isoladamente, que vai resolver. O mesmo caso é os medicamentos. São complementares. A insulina, ela é um hormônio que auxilia as células a usar o açúcar ingerido em uma refeição. Dessa forma, ela controla os níveis de glicose no sangue e alimenta os tecidos do organismo, convertendo o açúcar em energia.
De modo geral, a resistência à insulina acontece quando o corpo para de responder adequadamente ao hormônio. Isso faz com que as células absorvam açúcar o suficiente. De acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, cerca de 90% dos brasileiros adultos que possuem diabetes têm resistência à insulina. Há mais de 16 milhões de brasileiros com essa doença, de forma que o Brasil é o 5º país com incidência de diabetes no mundo. Desse número, 90% tem resistência à insulina. E também, além disso, estima-se que o país tem aproximadamente 40 milhões de pré-diabéticos, o que pode aumentar ainda mais a quantidade de pessoas com essa resistência à insulina, considerando o que ela é precursora desses casos.